Muito bem, vamos continuar. Né? Nós estamos procurando entender o conceito de azimuth, que é uma medida de direção, varia seu valor, né? A medida dessa direção varia de 0 a 360, pode ser medido com a bússola, pode ser medido com o GPS, tá? A origem é sempre o norte, não é isso? E é medido para a direita, tá bom? E uma coisa interessante que eu não disse, mas eu vou dizer agora. Quando você dá o valor do azimuth, você não precisa dizer qual é, por exemplo, o quadrante que se encontra. Que quadrante eu estou me referindo? Por exemplo, aqui no 1, o quadrante não é nordeste, entre o norte e o leste. Quando você vai dar o valor do azimuth, você não precisa e não deve dizer que é nordeste. Por exemplo, o azimuth aqui é 36 graus, nordeste. Não. É só 36 graus. Tá bom? Quando você está medindo o azimuth, você não precisa dizer a direção. Não precisa e não deve. Tá? Lembra que a gente calculou o azimuth de A2, que eu tenho aqui, o azimuth de A2 foi 134, né? Tá certinho aqui, que tá errado, mas isso aqui tá certo, 134 graus. Você não precisa dizer 134 graus sudoeste, ó, né? Porque eu sei que vai ser maior que 90 e menor que 180, vai estar no quadrante sudeste, desculpe, sudeste, sudoeste não, sudoeste é esse aqui, ó, o A3, tá? Você não precisa dizer que é sudeste, você só diz 134 graus. Olha o azimuth de A3 aqui, ó, que é 208, né, pessoal? E não 203 graus, né? Você não precisa dizer 208 graus, né, sudoeste, não diga, só diz 208 graus. Porque esse quadrante, né, que vai ser dito é na próxima medida de direção, que é rumo, né, que eu vou explicar mais à frente, tá? Quando você diz aqui, por exemplo, tá vendo esse 46 aqui? Eu não vou explicar por que eu não vou explicar rumo agora, mas é o rumo de A2, não é o azimuth. 46 graus é o rumo de A2. Então, quando você diz qual é o rumo de A2, aí você vai ter que dizer esse ângulo aqui, né, a partir do sul, 46 graus, aí vai ter que dizer a direção, sudeste. Aí é obrigado. É obrigado a dizer. 46 graus, sudeste, professor. É o rumo de A2. Tá bom? Ó, o rumo de A3 aqui, ó, é 28 graus, sudoeste. Tá entre o sul e o oeste. Sudoeste. Você precisa dizer. Tá bom? Tem esse diferencial. Depois a gente vê o rumo. Né? Agora vamos para essa figurinha aqui, para a gente tentar entender. Ó. Eu tenho. Isso aqui é um topógrafo que foi medir a direção, né, de vários alinhamentos. Tem um ponto 1, vamos supor que isso aqui seja canto de cerca, o camarada está medindo o alinhamento da cerca, tá? Os azimuths da cerca, da sua propriedade. E aqui só tem 2 cercas só, né? 3 pontos, 2 cercas, né? O ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, tá bom? Ó, se ele está aqui com a bússola olhando nessa direção, e vamos supor que essa bússola deu esse ângulo aqui, ó, 78 graus e 20 minutos, tá? Esse ângulo aqui, ó, é o azimuth. Esse ângulo é o azimuth, né? Porque o azimuth não é a medida angular entre a minha direção norte e a direção do meu alinhamento. Qual é o meu alinhamento que eu estou considerando? É onde eu estou, para onde eu estou olhando, né? Essa linha, né? Que pode ser uma cerca, por exemplo, de arame farpado, passando nessa direção aqui. Né? Ou seja, do 1 para o 2. Então, esse 78 graus e 20 é o meu azimuth de 1, 2, ou AZ1-2. Deixa eu usar aqui a caneta agora. Eu vou botar caneta e cor preta, tá? Cadê? Caneta. Eu vou botar para... Eu não gosto quando fica essa tela preta. Acho que isso aqui é um problema de memória do computador. Deixa eu botar aqui opções de cor preta, que aí eu consigo ver também. Pronto, vocês estão vendo o ponto vermelho, mas eu estou vendo um pontinho preto aqui. Muito bem, então esse ângulo aqui é o meu azimuth de 1-2, ou seja, azimuth de 1, 2, porque é esse ângulo aqui. Eu não preciso, né, como eu já falei, dizer a direção, nordeste, né, porque eu sei que quando o azimuth é menor que 90, eu sei que ele vai estar no quadrante nordeste, mas eu não preciso dizer, tá bom? Pessoal, esse azimuth que eu estou medindo na direção do meu alinhamento, quando eu numero, né, os pontos, os cantos de uma cerca, por exemplo, que eu numero aqui o 1, o 2 e o 3, sempre que eu estiver medindo na direção crescente, ó, né, nessa direção aqui, eu chamo de azimuth de vante, tá certo? Se eu estiver medindo na direção contrária, aí eu chamo de azimuth de ré. Ré, na direção contrária ao alinhamento. O alinhamento aqui é 1, 2. Se você medir do 2 para o 1, então o azimuth você chama de ré. Professor, então quer dizer que se eu olho do 1 para o 2 eu tenho um azimuth. Se eu olhar do 2 para o 1 eu tenho um azimuth? Claro que tem. Né? Você é só trazer a bússola desse ponto, colocar ela aqui, olhar nessa direção aqui para o ponto 1 e ela vai dar essa indicação aqui de azimuth, ó, 258 graus e 20.
que é o novo azimuth, né? Então você tem um azimuth de vante, quando você está medindo na direção do caminhamento. O que é a direção do caminhamento? Na direção que você chega lá e vai medir, você diz assim, olha, eu vou medir no sentido horário aqui, ó, desse ponto 1 para o 2, para o 3, vamos supor que o 4 estivesse aqui, o 5 aqui e fechasse aqui no 1 do novo. Então nesse sentido aqui, que é o sentido do meu caminhamento, eu vou começar e direcionar as minhas medidas nessa direção, né, sentido horário, tá? Eu chamo de vante, né? Ó, do 1 para o 2 é vante. Do 2 para o 3 também é vante. Se eu medir do 2 para o 1, aí é ré. Se eu medir do 3 para o 2, aí é ré. Se eu medir do 3 e para o 4, vamos supor que o 4 estivesse para cá, para baixo. Então seria vante. E se eu medir do 4 para o 3, o azimuth, aí é ré. Tá bom? Então veja que esse azimuth aqui, esse azimuth aí, pessoal, ó, esse azimuth aqui, ó, ele é menor que 90 graus, não é? Menor que 90 graus, não precisa dizer direção. E é o meu azimuth de vante, tá? Azimuth de vante. Então, eu vou até botar aqui, ó, azimuth, deixa eu botar aqui embaixo, azimuth, né? Perdão aí nas letras, pessoal. Azimuth de 1-2, ok? Vai ser quanto? De 1-2 vai ser quanto? 78 graus, né? Ó, e 20, tá? Minutos. Que letra horrível. Horrível, minha letra não é assim. Fico triste com isso. Tudo bem. Agora, quando vamos supor que eu peguei minha bússola agora, né? Eu fui para o ponto 2 e estou olhando com a bússola na direção 1. Aí a bússola me deu esse valor, 258 graus e 20. Tá? Então é azimuth de ré. Esse azimuth aqui, eu chamo ele de vante, tá? Vante. E agora eu vou medir o de ré. Vou botar o de ré aqui em cima. Azimuth, tá? Azimuth de 2-1, ou de 2 para 1, né? Que foi qual valor? Tá lá, 258 graus, tá? 258 graus e 20 minutos. 20 minutos. Esse azimuth aqui é o azimuth de ré. Por que ele chama de ré? Porque ele está sendo medido no sentido contrário ao caminhamento. O caminhamento é do 1 para o 3, tá? Então, se eu estou medindo no sentido 2 para o 1, eu chamo ele de ré. Ó. Ré, isso aqui é ré, esse aqui é vante. Olha o sentido da seta, tá bom? Tá? Então, assim, sempre que for no sentido que os pontos estejam aumentando, né, de valores, o valor numérico do ponto, do 1 para o 2, né, aí vai ser vante. Se for do 2 para o 1, vai ser ré. Mas às vezes você pode ver no exercício a simbologia de um ponto, a marcação de um ponto com uma letra. Pode ser A, e aqui seria B. Então o azimuth de AB, ele é vante. E azimuth de BA, aí vai ser ré. Tá certo? Um detalhe, pessoal, olha, o azimuth de ré e de vante, eles nunca vão ser iguais. Tá bom? Existe sempre uma diferença de 180 graus entre eles. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, 258 e 20, ó, para você ver que tem uma diferença de 180 graus. 258 graus e 20 minutos. Lembrando que o grau é simbolizado por uma bolinha e o minuto por um tracinho. Se tivesse segundo, seria 2 tracinhos aqui em cima. Se fosse aqui 10 segundos, aí seria 10 e 2 tracinhos, tá bom? Então, 258 graus e 20, eu vou subtrair aqui aquele outro azimuth ali, ó, que é o azimuth de vante, 78 graus e 20 minutos. Eu vou para a calculadora científica fazer essa continha. Eu vou colocar na calculadora científica 258, aí aperto a teclinha de grau. Qual é a teclinha de grau, professor? Eu acho que eu já falei para vocês em outros vídeos. Tem uma tecla na calculadora que é assim, ó, vai ter uma bolinha, um tracinho e 2 tracinhos. É a tecla de grau, minutos, segundos. Você aperta 258, aí aperta essa tecla, graus, 20, né? Aí aperta a tecla de novo, a mesma tecla, aí vai ser minutos, né? O próximo valor que aparecer vai ser minutos. Se a sua calculadora aparecer duas bolinhas, como se fosse 2 graus, né? Não tem problema não, é só uma simbologia da calculadora, mas o segundo valor é minutos, tá bom? Menos 78 graus e 20 minutos. Então, se eu fizer essa diferençazinha, 258 graus e 20 minutos menos 78 graus e 20 minutos vai me dar 180 graus, tá bom? Por isso que vocês têm que pôr na cabeça o seguinte, há uma diferença de 180 graus entre o azimuth de vante e de ré, e esse 8 ficou matando. Deixa eu
apagar esse 8 aqui. Esse 8 ficou horrível. Deixa eu ver se eu faço um 8 menos feio. Tá bom, ficou menos feio. 180 graus, tá bom? E interessante, né? Quando a gente vai fazer medição, né, de azimuths, eu sempre boto vocês para medir no sentido de vante e medir no sentido de ré e fazer a correção. Como assim, professor, fazer a correção? Aqui, pessoal, deu exatamente 180 graus de diferença. Mas na prática, medindo com a bússola, dá nada. É possível? Claro que é possível, mas é muito difícil. Às vezes dá, por exemplo, aqui, ao invés de dar 258,20, dava 256,10, por exemplo. Né? Não dá exatamente 258, dá uma diferençazinha. Né? Aí você faz um cálculo de correção, que eu não vou mostrar nesse momento. Né? Como é que se faz isso? É só em termos práticos que a gente vai fazer essa... Professor, eu queria saber o azimuth de 1 por 2, então a gente não mede só uma vez, pega a bússola, olha aí agora para o 2, quanto é que deu? Ah, deu 78,20, não. Vá agora no ponto 2 e meça voltando para o ponto 1, aí você mede, aí digamos que deu 258 graus, não deu esse 20 minutos aqui, tá? Deu 258. Professor, tá correta a minha medida? O azimuth é esse aqui, 78,20 mesmo? Eu disse, não, não é. Você vai ter que fazer um cálculo aí, por quê? Porque não está vendo uma diferença de 180 graus. Se você pegar 258 graus e 0 minutos, tá? Vamos supor que você não mediu esses 20 minutos. E subtrair os 78 e 20, vai dar 179 graus e 40. Não deu 180, quer dizer que tem alguma coisa de errado. Ou você mediu você errou na medição do seu ré, ou você errou na medição do seu vante. E você não sabe onde você errou. Então você faz uma média. Tá certo? Você faz uma média, tá? E eu não vou ensinar nesse momento como se faz esse cálculo aqui de correção, tá? Tá entendendo? Pessoal, do 2 para o 3, você tem o azimuth? Não tem. Infelizmente eu não tenho como saber o azimuth do 2 para o 3, tá? Observação, há uma diferença de 180 graus entre o azimuth vante e o azimuth de ré. Pessoal, por favor, memorize isso aqui. Tá? Não é igual não. Tem alunos que se confundem, né? A gente tá dando a prova. Professor, não era para dar o mesmo valor quando eu estou medindo azimuth voltando, né? Eu gosto de usar esse termo, né? Nem tem nos livros de topografia. Ó, meça o azimuth voltando aí. Mas o azimuth de ré. O termo correto é azimuth de ré. Não é igual não. O azimuth de ré e o azimuth de vante, eles têm uma diferença de 180 graus, tá bom? Significa que, ó, o azimuth de vante quando o azimuth de vante for menor que 180 graus, o azimuth de ré ele vai ser o azimuth de vante mais 180. Quanto foi o azimuth aqui de vante? Não foi menor que 180? Qual foi o azimuth de ré? 258 graus e 20 minutos. Se você pegar 78 graus, né, e 20 minutos e somar, né, vamos somar aqui, ó, 78 graus. Se eu pegar 78 graus e 20 minutos. E agora eu vou somar com 180, tá? Vou somar com 180. Por que eu vou somar com 180 graus? Porque o azimuth de vante foi menor que 180. Aí eu somo com 180. Então se eu somar com 180, aqui vai dar 20. Aqui vai dar 8, 70. Opa, deixa eu voltar, pessoal. 180 graus mais 78,20. Vou fazer logo na calculadora aqui. Dá 258,20. 258,20. Claro, né? Tem que dar, né? 200, já está indicado ali. 258 graus e 20 minutos. Tá certo? Olha, tá batendo, olha, não tá? Então, olha, é uma informação que você tem algumas coisas na topografia que você precisa memorizar, além de fórmulas, tá? Eu falei para você. Por exemplo, o azimuth, a leitura vai variar de 0 a 360. Não tem jeito, tá bom? O azimuth é de 0 a 360. Você tem que memorizar, tá? Se eu botar assim em algum exercício, azimuth de 430 graus e 20 minutos e 10 segundos. Opa, tá errado, porque não existe azimuth maior que 360. Pronto, tem que memorizar. Outra coisa, a diferença entre o azimuth, né, de vante e o de ré é de 180 graus. Então, sempre que o azimuth de vante for menor que 180, é isso que eu quero dizer aqui nessa informação, ó, sempre que o azimuth de vante for menor que 180, como é o caso aqui, ó, 78 graus e 20, o azimuth de ré vai ser quem? Ele, o de vante, somado com 180. 78,20 mais 180 graus vai dar 258,20, tá certo?
mas na prática, quando você pega a bússola e vai medir, não dá 258,20. Dá um valor perto aí, mas não dá 258,20. Se o azimuth de Vante for maior que 180, aí o azimuth de Ré vai ser o quê? O azimuth de Vante menos 180. Aí você vai ter que memorizar, né? Se você mediu, deu, por exemplo, eu vou botar um valor aqui, vamos supor que não foi 78,20, foi 87,40. Pronto, eu vou botar aqui, vamos supor que foi 87,40 aqui, ó. 87,40 é o azimuth do 1,2, tá? Azimuth, deixa eu ver se eu boto aqui. Azimuth de 1-2 igual. Então, se o azimuth de 1-2 for 87,40, aí eu digo, agora vá medir o azimuth de Ré, quer dizer, do 2 para o 1. Quanto é que você esperaria? Aí é só pegar, se o azimuth de 1,2 é menor que 180, ó, olha aqui, ó, menor que 180, você vai somar com 180. Então, pega aí 87 graus e 40 minutos na calculadora, some com 180 graus. Aí vai dar 267,40. Então, se você for lá para o ponto 2 e medir, né, olhando para o 1, né, era para dar 267 graus e 40 minutos, porque não há diferença de 180 entre os dois. Só que na prática não dá. Aí você faz um cálculo, né, para determinar uma média, né? Você mede 2 vezes e faz um cálculo de média, que eu não vou ensinar nesse momento como se faz esse cálculo, tá bom? Eu nem vou cobrar nesse momento também não, tá certo? Eu só quero que você entenda isso, né? Que há uma diferença de 180 graus entre o azimuth de Vante e o azimuth de Ré, tá certo? Quando o azimuth de Vante ele é menor que 180, se você quiser saber o azimuth de Ré, é só pegar o de Vante e somar com 180. Se o azimuth de Vante for maior que 180 graus, você pega, para saber o azimuth de Ré, pega o azimuth de Vante, o valor que deu maior que 180 graus, né? E subtrai 180 graus, que vai dar o de Ré. Tá certo? Que vai dar o de Ré. Então essas informações aqui, você precisa memorizar. Tá bom? Aí é com vocês, pessoal. Aí vocês têm que fazer um esforço para dar uma memorizada nisso aqui, nessa informação. Isso aqui para prática é muito bacana, né? Eu quando faço prática para vocês medir azimuth, né, na prática, o bom das aulas práticas é que você pega isso aqui que a gente está vendo e vamos pegar um aparelho, né? Claro que você, se for trabalhar hoje com topografia, tu não vai medir azimuth com uma bússola Brunton, não vai. Mas o conceito é o mesmo. Olha, eu não tenho um GPS geodésico, eu tenho aqui uma bússola Brunton, vamos medir então, né? Tá certo? Aí você vai lá e mede, tá bom? Esses azimuths aí. Tá? Vamos passar para a próxima. Nós temos ainda mais uns, acho que uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos. Vamos para o conceito de rumo agora, antes de eu entrar no exercício. Deixa eu ver. Não, aqui são as fórmulas. O rumo, pessoal, preste atenção. Nós estamos com o entendimento de azimuth. Vamos lá voltar para o entendimento de azimuth. É uma medida de direção. O norte é sempre a origem, né, da medida do azimuth, e seu valor angular é de 0 a 360. E eu não preciso indicar qual é o quadrante, dizer se é nordeste, né, sudeste, sudoeste ou noroeste, quando eu dou a medição, né, dessa direção chamada de azimuth. Eu não preciso indicar qual é o quadrante. No rumo você precisa, tá bom? No rumo você precisa. E eu vou tentar explicar aqui para você. Vou dar esse conceito, vou tentar ver se eu consigo convencer você aqui dele, explicar um pouquinho. O rumo, o que é o rumo agora? É o menor ângulo horizontal formado entre a direção, que pode ser a norte e sul, e a linha, o seu alinhamento, para onde você está olhando, de onde você está para onde você está olhando. Medindo, tá? Medindo a partir do norte ou do sul. Eu vou dizer por quê. E varia de 0 a 90. Olha só como você tem que memorizar, né? Se o azimuth varia de 0 a 360, o rumo vai ser de 0 a 90. Você tem que entender por quê. Possui 8 direções. Você tem que, além da indicação do grau, né, que é o valor angular, você tem que dar o valor da direção. Dos 8 pontos, né, que são os 4 pontos cardeais e os 4 colaterais. Você tem que dizer, né, se a leitura que você fez ela vai ser norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste. Tá bom? Então, vamos para cá, para essa figurinha. Você está aqui, ó, em pé com a bússola e está olhando para um canto de cerca aqui, por exemplo, pode ser uma árvore, ponto 1. Aí a sua bússola está dando essa indicação aqui, ó, 36 graus, que é o seu azimuth, perdão, o seu, né, rumo, né? Claro que é o azimuth também, né, pessoal? Se você está medindo
E tá dando essa indicação aqui, a origem é o norte, claro que isso aqui é o azimuth também, mas nesse caso aqui, preste atenção numa coisa, ó. Lembra que eu disse que o rumo era o menor ângulo horizontal, formado entre a direção norte ou sul, né, e a linha, tá bom? Variando de 0 a 90 graus. Então veja bem, você pode ter esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui é o seu rumo. Quando você está olhando no quadrante nordeste, ou está olhando no quadrante noroeste, que é essa direção aqui, ó, do A para o 4, tá certo? A origem vai ser norte, não esqueça. Se você estiver olhando aqui, ó, nesse ponto agora olhando para o 2 aqui, ó, olhando na direção que sudeste, né? Ou olhando para o 3 na direção sudoeste. A origem vai ser sul. Vai ser sul. Pedro, me dê um copo d'água aí para mim. A origem vai ser sul. Se você está olhando na direção nordeste ou noroeste, a origem é norte. Por isso que o ângulo, né, do rumo é esse ângulo aqui. Tá? Se eu estiver olhando aqui para o 4, ó, qual vai ser o meu rumo? Se eu estou na direção noroeste, então a origem é o norte. Então você vai medir para cá. Ó. Então no rumo tem essa coisa de eu posso medir para a esquerda, ó, ou posso medir para a direita. Se eu estiver na direção nordeste, eu vou medir para a direita. Se eu estiver na direção noroeste, eu vou medir aqui para a esquerda. A mesma coisa aqui para o sul, né? Se eu estiver olhando na direção sudeste, eu vou medir aqui, ó, nesse sentido aqui, né? Porque a origem vai ser sul, e eu vou medir nesse sentido aqui para a direita. E se eu estiver medindo na direção, olhando, né, na direção sudoeste, eu vou medir aqui para a esquerda. É esse ângulo aqui. Então você tem que ter esse entendimento que tem duas origens, né, para o rumo. Norte, se eu estiver olhando na direção nordeste, perdão, ou na direção noroeste. Se eu estiver olhando para a direção sudeste ou para a direção sudoeste, a origem da minha medição vai ser quem? Sul, tá bom? Estou bebendo um pouquinho d'água que eu estou já com a garganta seca. Muito bem. Tá bom? Então, ó, esse 62 graus é o meu rumo de A4. Então, deixa eu botar aqui, tá? E eu queria que vocês anotassem aí, né, pessoal? Mas tem aqui, ó, se não quiser anotar, opa, perdão, tem aqui também as informações. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, rumo, tá? R, a gente simboliza por R, de A, traço 4. Qual é o valor? 62 graus. E pode botar 0 minuto aqui, mas não precisa não. Tá bom? Porque eu estou olhando no quadrante noroeste, né? E a minha leitura é 62 graus, é esse ângulo aqui, ó, tá? A partir do norte. O rumo de A1, vamos botar aqui também. Rumo de A1. Rumo de A, traço 1, parêntese, igual 36 graus. 36 graus e 0 minutos. Nem precisa desse 0 não. Tá bom? Porque é esse ângulo aqui, professor. Porque quando eu estou olhando na direção nordeste e eu quero o rumo, a origem é o meu norte. Então eu vou medir aqui, ó, certo? Para a direita. Se eu estou olhando na direção noroeste, a origem vai ser norte também, só que eu vou medir para a esquerda. Tá? Sempre do norte para a esquerda, se eu estiver olhando na direção noroeste, ou do norte para a direita, se eu estiver olhando na direção nordeste. Tá bom? Qual é o rumo de A2? Vamos botar aqui também. Rumo de A2. Deixa eu levar esse cursor para cá. Aqui, ó. Rumo de A2. Qual vai ser? 46 graus. 46 graus. Eu estou esquecendo de um detalhe, mas eu me lembrei e eu vou corrigir agora. Né? Ó, quando você está olhando na direção sudeste, eu já falei, a origem é sul. Aí você vai medir para a direita aqui. Tá bom? E o mouse deu aquela travada. Deixa ele voltar ao normal agora, pessoal. Voltou. Vou botar aqui o rumo de A3 agora. E depois eu vou dizer o que é que está faltando. O que é que está faltando. Ele deu aquela travada de novo. Ai, Jesus, eu não me conformo com isso. Pronto. O rumo de A3, tá bom? Aqui, ó. Rumo de A3. Tá? É 28 graus.
28 graus, 0 minuto. O que é que está faltando? Se você, pessoal, se você responder, tá? Fizer algum exercício e responder, rumo de A4 deu 62 graus. Só, pessoal, tá errado. Sabe por quê? Porque se eu disser para você assim, eu mando você segurar uma bússola, você está segurando a bússola, né? Eu digo, olha, vire na direção rumo 62 graus. Só isso, 62 graus. Pessoal, tem 4 direções para você olhar. Tem essa direção aqui, ó, que está mostrando aqui nesse desenho, que é a direção noroeste. Tem a outra direção aqui, ó, né, a direção nordeste, porque poderia ser 62 graus para nordeste. Poderia ser 62 graus, começando daqui, tá? Ó, nesse sentido. O zero aqui, né, do sul, né? E 62 graus para cá. Poderia ser esse sentido aqui, 62 graus, né? Direção sudeste. Ou poderia ser 62 graus para cá, na direção sudoeste. E o que está faltando, né? É simplesmente o quadrante que você é obrigado a colocar. Não é que seja obrigado, você coloca se quiser, mas precisa colocar, tá bom? Se não colocar, tá errado. Tá errado porque você tem... Se eu deixar os rumos só com esses valores aqui, sem o quadrante, tem 4 direções 62 graus para me olhar, 4 direções 36, 4 direções 46 e 4 direções 28. Você tem que dizer qual é exatamente. Professor, 62 está entre o norte, ó, e o oeste, então aqui é noroeste. Você precisa, né, colocar aqui NW, certo? Aqui no 36 é nordeste, que é o A1, né? Ó, A para o 1 é nordeste, ele está na direção nordeste. O A2 a direção é sudeste, ó, está entre o sul e o leste. Então você vai colocar aqui sudeste, SE. Você precisa colocar a indicação do quadrante. E o A3 é o noroeste, né? Que é o NW, tá certo? Noroeste. Tá bom? Esses cálculos tem aqui, vamos ver, o azimuth de A1, 36 Nordeste, tá vendo aqui, ó, 36 Nordeste, ó, tem que fazer a indicação, obrigado. O A1, ó, tá vendo? O A2, 46 Sudeste, A2, 46 Sudeste, tem que dizer que ele está entre o Sul e o Leste, tá aqui, ó, tá? O A3 é 28 Sudoeste, né, 28 Sudoeste. A3 é 28, opa, eu errei aqui não é Nordeste não, né, pessoal, é Sudoeste mesmo, porque está entre o Sul e o Oeste. Deixa eu apagar esse N e esse W feio aqui. Caneta. Aqui é Sudoeste, que é o A3, né, pessoal, Sudoeste, Sul e o Oeste, tá bom? Porque o A3, ó, está aqui no A, olhando para o 3, ele está entre o quadrante sul e o oeste. Então é sudoeste. Eu tenho que dar essa indicação, né? Aqui eu tenho 1 para o A, né? Se eu estiver olhando aqui, ó, do 1 para o A, tá certo? Do 1 para o A, olha aqui, ó, qual é o ângulo? 36. Agora, qual é a direção? O rumo, como você está olhando aqui, ó, do 1 para o A, você está olhando, aqui só está indicando a direção norte, que é para cima. Então aqui para baixo é o que? É o sul. Eu vou botar aqui, ó. Você tem que entender que aqui está o sul, né? E vou passar uma linha horizontal aqui, ó. Aqui vai estar o leste e aqui, ó, vai estar o oeste, tá bom? Então, se eu estou olhando do 1 agora para o A, né? Ou seja, medindo seria o azimuth de Ré, né? Mas aqui no caso eu estou tentando explicar o conceito de rumo. Então eu estou olhando do 1 para o A agora. Esse ângulo aqui, ó, 36. Agora, então meu rumo é 36 graus. Sim, mas qual é o quadrante agora? Sul-oeste, porque eu estou olhando entre o sul e o oeste. Moral da história, um detalhezinho aqui, quando você está trabalhando com rumo, né? O rumo de Vante e o rumo de Ré tem o mesmo valor angular, ok? Mas o quadrante é diferente. Se o azimuth de Vante, que é o caso do A para o 1, tá? Vamos considerar do A para o 1, ele tem 36 graus nordeste, o azimuth de Ré, que é o do 1 para o A, ele vai ter 36 graus sudoeste. Né? Olha o quadrante, ó, sudoeste. Mas o valor numérico é o mesmo, ó, 36 aqui e 36 aqui. Tá? Se eu olho agora do A para o 2, ó, o A para o 2 não deu 46, vamos supor que seja do meu Vante, né? Não deu 46, e se eu olhar do 2 para o A, vai dar 46 também, ó. Do 2 para o A,
vai dar 46. Agora, qual vai ser o quadrante aqui, né? Se você botar como resposta, se eu botasse essa figura e dissesse, calcula o azimuth do 2 para o A. Você está vendo do A para o 2 deu 46. Então o 2 para o A também vai ser 46. Agora, se você botar só 46, está errado. Porque tem 4 direções aí que poderia ser 46 graus. Você tem que dizer qual é o quadrante. Então você chega no ponto, se, né, não tiver a indicação de norte, sul, leste, oeste, você bota. Ó, eu vou botar aqui um tracinho aqui vertical e um outro aqui na horizontal. Ó. Eu posso fazer isso. Aqui vai ser o leste, aqui é o norte, certo? Aqui vai ser o sul e aqui vai ser o oeste. Ó, eu estou olhando na direção noroeste, então o rumo de 2A vai ser quem? 46 noroeste. Vamos ver se está lá. 2A, 46 noroeste. Está aqui, ó. Tá bom? Ó, do A para o 3 é 28 graus. Ó, A para o 3, 28 graus. 28 graus o quê? Sudoeste. E se eu estiver olhando do 3 para o A, vai ser 28 graus também. Mas 28 graus o quê? 3 para o A. Nordeste. Por quê? Ó, vamos lá, vamos fazer a indicaçãozinha aqui, para você ter certeza. Por que é Nordeste? Aqui nesse ponto você pode traçar um traço aqui, outro aqui. Sempre a direita vai ser leste, tá, pessoal? Sempre. A esquerda aqui vai ser o oeste, que é o W. Aqui vai ser o norte. E aqui vai ser sul. Então, se eu estou olhando do 3 para o A, né, o meu rumo vai ser o mesmo valor do A para o 3, 28 graus, está aqui, né? Só que o quadrante vai ser quem agora? Nordeste. Tá? Quadrante nordeste. Então, 3 para o A, quadrante nordeste, ó, 28 graus. Tá certinho aqui, ó. Tá bom? E o 4 para o A? Vamos lá, ó. 4 para o A. Eu estou olhando para cá agora. Eu sei que se eu olhar do A para o 4, o azimuth não, o rumo vai ser 62, ó. Tá? A origem vai ser esse norte para a esquerda, porque o meu alinhamento é noroeste. Então, eu vou medir a partir daqui, né? Então, vai ser 62 graus noroeste, o rumo de A para 4, 62 graus noroeste, olha aqui, ó, tá bom? Se eu tiver agora no 4 olhando para o A, vai ser 62 graus também, o rumo, o valor angular é o mesmo, né, do vante e de ré. Então do 4 para o A vai ser 62, ó, tá aqui. Só que qual é a direção? Aí você, para saber que direção é essa aqui, né, do 4 para o 2, você é só fazer aqui, ó, o norte, sul, leste, oeste aqui, ó. Aqui vai ser leste, norte, oeste, sul. Sempre as letras, pessoal, nessa posição aqui. Então eu estou olhando na direção o que? Ó, sudeste. Tá bom? Então o 4, o rumo de 4A vai ser quem? Rumo de 4A, 62 graus sudeste, né? Então todos esses aqui são rumos a ré. O sentido contrário, né? Não tem um azimuth de ré? Então tem o rumo de ré também. Tá bom? Então você precisa desse entendimento. Volta novamente aí para o início, né, do vídeo e revise esses conceitos, pessoal, porque não pode deixar de entender, tá bom? Não pode deixar de entender, tá? Nós já estamos com mais de 30 minutos, estamos com 35 aí. Eu acho que teria um exercício agora. Não, só para encerrar, existe, pessoal, uma conversão entre as leituras que você faz de azimuth e de rumo, tá? Você pode converter uma leitura, digamos, o azimuth em rumo e rumo em azimuth. Se você for medir com a bússola que nós temos lá na escola, bússola Brunton, ela é azimutal, ela vai dar o azimuth direto, tá? Mas se você precisar do rumo, aí você tem que fazer uma conversão, tá? Então, se você tem o rumo, tá bom? Se você tem um rumo e ele for nordeste, então, perdão. Se você tem o azimuth, tá? Que hora pela manhã? Então, pessoal, preste atenção. Essa fórmula, essas 4 fórmulas que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a terceira, aqui é a quarta, primeira, segunda, são fórmulas para você converter azimuth em rumo. Azimuth em rumo, tá? Como é que você vai usar uma ou a outra? Por exemplo, pessoal, se eu disser que ai, meu Jesus, de novo, o mouse, pronto, voltou. Se eu disser que o azimuth, preste atenção, se eu disser que o azimuth é 46 graus, esse 46 graus, ele vai estar no quadrante nordeste, tá? Toda vez que o azimuth
tá, for, digamos, maior que 0 e menor que 90, ele vai estar no quadrante nordeste, tá bom? Então, nesse caso, o rumo vai ser igual ao azimuth. Pessoal, precisa memorizar? Precisa. Infelizmente, você tem que botar essa informação na cabeça. Se o azimuth for maior que 0 e menor que 90, tá? A direção vai estar no quadrante nordeste. Se a direção está no quadrante nordeste, o rumo é igual ao azimuth. Está aqui. O rumo é igual ao azimuth se a direção for nordeste. Professor, o senhor não disse que quando a gente vai expressar o valor do azimuth, eu não preciso dar a direção? Sim, você não precisa e não deve. Mas você tem que saber qual é a direção lá, para você poder converter. E usar essas fórmulas aqui, uma delas. Então, se a direção do seu azimuth for nordeste, tá? Embora você não use, né, essa indicação, né, NE, né, no valor do azimuth, você tem que saber que é nordeste. 48 graus é nordeste. Se o azimuth for 48 graus, ele vai estar, a direção é nordeste. Se a direção for nordeste, meu rumo é igual ao azimuth. Então, meu rumo vai ser quem? 48 graus, nordeste. Tá certo? E se a direção do meu azimuth for sudeste, ou seja, se eu estiver olhando entre o sul e o leste, então significa dizer que o meu azimuth ele vai estar maior que 90 e menor que 180, né? Para ser sudeste, tem que ser isso aí. Ele vai estar maior que 90 e menor que 180. Então, como é que eu faço para calcular o rumo? Né? É só pegar 180 graus menos o valor do azimuth. Se a direção for sudeste, vou dar um valor aqui, 130 graus e 20 minutos. Tá? É sudeste. Porque 130 graus e 20 minutos, ele é menor que 180. E é maior que 90, então é quadrante sudeste. Tá? Eu vou voltar lá. Ó. Lembra que eu falei para você, ó, aqui é o 0, aqui é o 90, né, ó, e aqui é o 180. Se for 130 graus e 20, eu estou olhando nessa direção. 130 graus e 20 vai ser, ó, esse valor aqui, ó, esse ângulo. 130 graus e 20. Eu vou até fazer aqui, ó. Se eu estiver olhando esse 130, vou botar aqui 130 graus e 20 minutos, que é o exemplo hipotético, né? Até aqui, pessoal, ó. Até aqui. Tá? Esse é meu azimuth. Então, qual é o quadrante? Embora eu não precise colocar a indicação. É sudeste. Ah, é quadrante sudeste? Então, qual vai ser o valor de rumo? Aí você aplica a fórmula. É 180, que no caso seria esse valor aqui todinho, menos esse valor aqui, ó. Perdão. O rumo vai ser... Cadê? Sudeste. 180 menos o azimuth. É exatamente. 180 menos o azimuth. Eu estava certo. 130 graus e 20, né, o azimuth. Qual o valor aqui do meu rumo é? Que o rumo é essa direção aqui, ó. Tá? O rumo vai ser esse ângulo aqui. Tá? 46 graus. Se você pegar 180 menos 130 graus e 20 minutos... 130. Eu chutei aqui 130, 20, mas não vai bater com esse 46. No lugar desse 130, 20 aqui, ele vai, era para mim ter colocado 180 menos 46. Peraí, 180 menos 46, 134. Então aqui, pessoal, ó, só para bater direitinho com... Aqui deveria ser 134 graus, tá bom? Só para bater com esse 46 aí, senão não vai dar certo. 134 graus. Aqui, ó. 134 graus. Então, se o azimuth for 134 graus, ou seja, eu estou olhando na direção sudeste, o meu rumo vai ser quem? 180 menos quem? 134, que vai dar 46. Né? Tá vendo aqui? Né? Então, aí se você estiver olhando agora na direção sudoeste, para a gente encerrar, né? Tá olhando na direção sudoeste, então é como se eu estivesse olhando para cá agora, tá? Então eu vou aqui, por exemplo, 28 mais 180, 208 graus. Então se eu estivesse olhando aqui, ó, nessa direção aqui, ó, tá? O meu azimuth seria 208 graus. Aí qual seria o meu rumo? Eu já sei que o rumo é 28. Como é que eu sei que vai dar 28 aqui? Ó, se eu estou olhando no quadrante sudeste, né, o meu rumo, tá? O meu rumo, ele vai ser azimuth menos 180. Ou seja, 208 menos 180. Se eu pegar 208 menos 180, vai dar
28 graus, que é esse valorzinho aqui. Quer ver que é azimuth menos 180? Está aqui, ó, né, se o quadrante for sudoeste. E se o quadrante for noroeste, se eu estiver medindo o azimuth, né, e o quadrante cair lá no noroeste, ou seja, se eu estivesse olhando para cá, então seria 360 menos 62, só para dar... Pronto, se eu estivesse olhando na direção A4, o meu azimuth fosse 298 graus. 298 graus, ele é maior que 270, né, ó, e menor que 360, então a direção é noroeste. Então, com 298 graus de azimuth, qual o valor do meu rumo? Eu sei que eu estou vendo 62 aqui, ó, né, eu estou vendo 62, né, mas qual o valor do meu rumo? Se o quadrante for noroeste, então vamos lá, noroeste, ó, o rumo vai ser quem? 360 menos o azimuth. Então, se eu pegar 360 menos 298, 360 menos 298 vai me dar 62, que é o que você está vendo aqui, que é esse ângulo. Então, na verdade, pessoal, é preciso memorizar essas 4 formulazinhas aqui. Ou ter esse entendimento, né? Você vê que eu, para chegar nessa formulazinha aqui, ó, que eu botei, né? Depois é que eu fui ver lá, mas eu tive o entendimento. Se for na direção sudoeste, né, eu sei que o meu azimuth, esse ângulo aqui todinho, né, e que se eu pegar o meu azimuth e subtrair 180, né, eu vou ter o meu rumo. Veja que aí já estou percebendo aqui na minha cabeça que a fórmula é azimuth menos 180, mas eu não preciso, né, por regra, né, em regra, eu não preciso memorizar as 4 fórmulas, se eu tiver o entendimento. Quando a gente começar a resolver exercício, eu vou tentar resolver por esse entendimento, sem memorizar as fórmulas, mas memorizar também ajuda, tá bom? Memorizar também ajuda. Então, pessoal, nesse momento aqui, eu acho que, pronto, aí a gente vai deixar esse exemplo para o próximo vídeo, para não ficar isso longo demais, né? A gente fica por aqui, volte para o início, né? Aí você pode revisar novamente o que foi que eu falei para vocês, qual é o conceito de rumo, né? Tem 2 origens, que é norte e sul, varia de 0 a 90, não vai ter rumo maior que 90 graus, não tem, no azimuth tem. E tem essas 4 fórmulas aqui para você converter azimuth em rumo, todas essas 4 aqui é resolvendo para rumo, tá? Mas você precisa saber qual é o quadrante, então precisa memorizar, tá bom? Tá ok? E se você tiver, por exemplo, o rumo e quiser o azimuth, ó, se for, o rumo for nordeste, o rumo é igual a azimuth, pronto, né? Se for nordeste. E se o rumo for sudeste, qual é o valor do azimuth? É 180 menos o rumo. Azimuth é 180 menos o rumo. Pode botar aí, né? Eu vou botar aqui só para a gente encerrar. Ó, sempre que o quadrante for nordeste, o rumo é igual a azimuth, tá bom? E se o quadrante for sudeste agora, vamos botar a formulazinha aqui do azimuth, porque essa fórmula aí é para o rumo, tá? Então, o azimuth aqui, ó, pode anotar no seu caderninho, anota essas 4 e mais essas 4 aqui, ó. O azimuth vai ser o quê? Vai ser, azimuth vai ser 180 menos o rumo, tá? 180 graus menos o rumo. Pode anotar essa formulazinha, eu estou resolvendo agora para azimuth. Se o quadrante for sudoeste, ó, qual vai ser o meu azimuth? Qual é a formulazinha aqui para o azimuth? Vamos lá. Azimuth vai ser igual aqui. O azimuth vai ser rumo mais 180. Rumo mais 180 graus. E se o quadrante for noroeste? Se eu der um valor de rumo e for noroeste, qual é o valor do azimuth? Né? Vamos lá. Azimuth vai ser igual, deixa eu ver, 360 menos o rumo. Pronto, 360 60 graus, né? Menos o rumo, tá bom? Então aqui o rumo é igual a azimuth quando o quadrante é nordeste. Rumo é igual a azimuth quando o quadrante é nordeste. É bem facinho essa primeira aqui de memorizar. Então, na verdade, são 8 fórmulas. Pode considerar até como 8 fórmulas, mas eu resolvo esses exercícios sem memorizar essas fórmulas. Eu só vou lá e faço o desenho. Próximo vídeo a gente vai começar a resolver alguns exercícios sobre rumo azimuth, né? E aí eu acho que vocês vão entender melhor, tá bom? Ficamos por aqui, dá uma revisada e que Deus abençoe todos vocês.